Como vai? Eu sou o professor Flávio de Lembastos Pereira. Estamos iniciando mais um programa falando em liberdade, um programa que discute os direitos humanos, debate os direitos humanos em todas as suas perspectivas, em todas as suas interfaces e, portanto, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Se inscreva lá no canal do YouTube, no Instagram, acompanhe as nossas entrevistas marcadas pela presença de grandes especialistas nessas várias temáticas, não é? Já que os direitos humanos influenciam todos os setores das nossas vidas. Saiba-se disso ou não. Também quero agradecer ao presidente da OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto, ao professor Dr. Jorge Bolsinhas, o diretor da Escola Superior da Advocacia de São Paulo, e ao professor Dr. Adriano Ferreira, o nosso coordenador da Escola Superior da Advocacia da OAB São Paulo. Bem, hoje mais um tema instigante, mais um tema interessante. Nós vamos conversar sobre formas de atuação, alternativas de atuação na esfera internacional para a tutela dos direitos humanos. Este é um tema pouco conhecido no Brasil, especialmente pelos nossos estudantes, pelos advogados que têm interesse em partir para uma advocacia ou para uma atuação mais prática na esfera internacional, e convidamos um grande especialista na temática e que é já conhecido nos meios, entre os profissionais que atuam pelo prisma internacional, não é? Eu estou falando aqui do Gabriel Alves de Faria. Gabriel, bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado. O Gabriel, que está momentaneamente de passagem pelo Brasil, não é? Vamos falar um pouquinho da experiência com ele, mas antes eu vou ler aqui um pouco da trajetória do Gabriel, para vocês entenderem com quem nós estamos falando. O Gabriel Alves de Faria é formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em Direitos Humanos pela IMA, European Master Degree in Human Rights and Democratization, em parceria com a Universidade de Utrecht, na Holanda, e pelo LLM, mestrado avançado em Direito Humanitário e Direitos Humanos, da Academia de Genebra, na Suíça. Dentre outras atividades, foi pesquisador em Direito Comparado em Orientação Sexual na Universidade de Leiden, também na Holanda. Trabalhou na Unicef, em Genebra, foi Fellow e consultor de relatoria LGBTI da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos em Washington e atuou como coordenador interim e oficial de direitos humanos na Missão de Paz das Nações Unidas no Congo, a República Democrática do Congo, a MONUSCO, não é isso, Gabriel? Isso. Junto ao Alto Comissariado de Direitos Humanos. É fundador e diretor da ONG Not Only Voices, organização focada em conectar defensores de direitos LGBTI, além de trabalhar como facilitador e consultor em direitos humanos em assuntos europeus e internacionais. É fluente em 5 idiomas e já morou em 10 países. Portanto, nós temos aqui um grande especialista e ainda mais interessante, que pode compartilhar conosco um pouco da atuação prática no plano internacional, como iniciar esta carreira, qual a preparação necessária e os desafios que ele vem enfrentando nessa trajetória. Gabriel, eu vou começar pedindo para você estabelecer aqui um panorama geral. Como você chegou na carreira internacional, na tutela dos direitos humanos, portanto, a partir do Espírito Santo, né? Sua terra natal, onde você se graduou em Direito. Exato. Certo. Bom, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, professor Flávio, pelo convite, pela OAB. Eu formei em Direito em 2011. Okay. Formei num dia e no outro dia eu me mudei para a Europa. Então, eu trabalhei um pouco no Brasil durante a faculdade de Direito, okay, mas logo desenvolvi minha carreira internacional. Você já tinha interesse pelos direitos humanos? Já tinha. Então, que aí é onde começa, né? São as línguas, okay, que eu sempre estudei bastante, desde que eu entrei no Direito.
E essa minha conexão com o direito internacional, com relações internacionais, com a política internacional, com cultura, mas que na época do direito a gente não entende muito bem. Então era mais um interesse em internacionalismo, né, digamos. E eu saí do Brasil, como você já falou um pouco do que eu fiz, inicialmente eu fui para a Irlanda. Primeiro ano eu trabalhei lá com pessoas viciadas em drogas, em situação de rua, que foi uma experiência muito prática também. Eu trabalhava com eles indo no sistema de bem-estar social da Irlanda, fazendo um pouco de advocacy para eles. Mas como você chegou a eles? Então, eu trabalhei numa organização que se chama AESEC, não sei se você conhece, mas é uma organização, a maior organização organizada por jovens, lideradas por jovens, que promovem intercâmbios práticos no mundo inteiro. Então, com eles eu fui parar nessa ONG irlandesa. E lá que eu comecei realmente a, sendo sincero, durante o direito, até o 7º período eu não gostava muito do direito. Porque eu não entendia muito, né? E na minha faculdade tinha um olhar muito processual, então era difícil de eu entender. Foi só a partir do 7º, do 8º que eu descobri os direitos humanos, direito internacional público. E na Irlanda, eles têm um mestrado muito bom lá, eu comecei a me envolver com um centro acadêmico em Galway. Você foi aprovado, portanto... Não, só fui lá como aluno especial, e aí comecei a me envolver com a Anistia Internacional. Fazendo voluntariado, que é uma coisa que eu sempre fiz. Sempre busquei informações de como estar engajado em questões sociais, aqui no Brasil e fora também. Então é uma dica do voluntariado de se envolver com essas organizações. E aí fiz o mestrado na Itália e na Holanda. E aí aí me especializei em LGBTI, escrevi minha dissertação do mestrado sobre o interesse superior da criança em famílias homoparentais. Analisei os casos da Corte Europeia de Direitos Humanos, né, que fica em Estrasburgo, para ver qual era a atenção que eles davam ao interesse da criança. Isso na Itália, o mestrado? Isso metade na Itália e metade na Holanda. Aí eu decidi ir para a Holanda porque a Holanda sempre foi uma grande referência em questões LGBTI. E depois me mudei para a Haia, o meu emprego, e aí como eu fiz o mestrado lá, eles davam, porque eu não tinha cidadania europeia, né? Então, e uma coisa com esse meu mestrado foi bolsa total, 100% de bolsa, que eu acho que é importante saber que há oportunidades de bolsa para alunos também que não tenham para os estudantes de direito do Brasil. Para estudantes de direito do Brasil. Quais são os requisitos mais importantes? Tem agora, na minha época, agora o Brasil saiu um pouco da lista dos países que recebiam mais subsídio, né? Por conta do desenvolvimento. Agora a gente está com um IDH entre os países altos, né? De alto desenvolvimento. Mas, enfim, ainda tem várias possibilidades e o que tem que ser feito é entrar no site das universidades. Cada universidade tem o seu próprio sistema de dar bolsa, normalmente para as pessoas do sul global. Né? E também tem o Erasmus Mundus, que é um programa internacional. Muito conhecido. Sim, tem o Erasmus na Europa, que é muito conhecido, e tem o Erasmus Mundus, que também dá bolsas para vários estudantes. E eu, sinceramente, achei todas essas bolsas colocando no Google. Scholarship, Human Rights, e metendo a cara. Então estamos falando aqui de idioma, pesquisa, experiência profissional ou de voluntário. Já no Brasil, né? No Brasil, eu trabalhei... Durante a faculdade? Sim, fiz um estágio na promotoria de infância e juventude, eu fiz um estágio no escritório de advocacia. Eu não entendi ainda que aquelas experiências elas iam me auxiliar até hoje. Eu trabalho com questões que eu aprendi lá na promotoria. Certo. E aí depois, quando eu terminei o mestrado, em alguns países na Europa, quando você termina o mestrado, eles te dão o direito de morar 1 ano, um visto. E aí eu arrumei um emprego na Universidade de Leiden como pesquisador. Até então você se mantinha com as suas economias? Mantinha com as minhas economias, trabalhei no Brasil, na Irlanda eu também já comecei uma grana. E a bolsa, né? Na verdade eu mantinha com a bolsa, que a bolsa que eu ganhei para esse mestrado da Europa era uma bolsa não somente para o curso, mas para me manter também. Então eu tinha uma mensalidade, né? Um salário mensal. Claro que é difícil, mas é possível, né? Conseguir essas oportunidades. E depois da Holanda, eu me candidatei para a Fellowship da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington. Que é uma seleção, eu lembro que acho que foram 100 aplicantes para uma vaga. 200 aplicantes para 2 vagas. E aí era mostrar
os meus records, né? O que eu tinha feito, talvez alguma referência à nota, mas que até então eu acho que se eu não para fazer um doutorado é um pouco mais importante. Mas essas notas de 10, 10, 10, 10, 10, eu não sei quanto influenciaram no meu desempenho e nas minhas seleções. Me parece que não muito, apesar de eu ter sido um bom estudante. Certo. E o currículo, as línguas, né? Porque na UEA são 4 línguas oficiais, e eu falava as 4 línguas oficiais, o espanhol, o inglês, o francês e o português. Perfeito. Então isso me auxiliou, um artigo que a gente tinha que escrever, e aí uma entrevista, e eu fui selecionado. Aí mudei para Washington em 2014, trabalhei como fellow, depois como consultor, e foi uma experiência incrível. Eu vou falar da jornada, depois eu falo das experiências Perfeito. mais específicas. E aí eu decidi ir para o Sudeste Asiático, fazer um documentário sobre a situação das pessoas LGBTI no Sudeste Asiático. Rodei 5 países, Perfeito. entrevistando ativistas, porque eu queria tentar falar de outras formas de direitos humanos, que não somente sobre relatórios e convenções, que acontecesse uma maior relação e um approach com a audiência, com as pessoas leigas. E eu descobri, eu quis tentar pela forma de filme, né, de fazer entrevistas, de uma linguagem documentar. Uma linguagem mais palatável fácil, e mais universal. mais também, universal, menos juridiquês. Perfeito. E aí criei essa plataforma que hoje virou a ONG ano passado, que é a minha ONG, se chama Not Only Voices. Isso eu estava na Ásia em 2015, resolvi voltar para acadêmico, fiz um LLM na Academia de Genebra, que também foi por causa de uma bolsa, só foi por causa da bolsa. Perfeito. Mais uma vez, tem lá a seleção, você vai no site, quais são os critérios. E eu consegui a bolsa, que era uma bolsa boa, pagava o curso inteiro, que era 15 mil euros, mais 2 mil euros por mês para se manter. Perfeito. E aí lá comecei a me envolver com a ONU, fiz um estágio na Unicef, que acompanhei o Conselho de Direitos Humanos, né? E me inscrevi em várias, para entrar na ONU, né? Tem várias formas de entrar, tem fazendo um estágio, de repente a pessoa te contratando, mas que é ainda muito difícil e também não é muito acessível, porque os estágios na ONU normalmente eles não são pagos. A parte com exceção da Unicef, os estágios da Unicef eles são pagos. Então é um pouco mais difícil, né? Como eu morava lá e tinha uma bolsa, foi mais fácil. E depois tem o site oficial, que se chama Inspira, é inspira.org, acho importante mostrar. O Inspira é um site importante para encontrar vagas na ONU. Sim, mas são vagas são vagas maiores, mais difíceis, né? Que qualquer um pode entrar, que não precisa de concurso nem nada, só ir lá e se aplicar, quem sabe chama. Mas tem uma porta de entrada que é muito, muito legal, que é a UNV, que é o ONU Voluntários. Que é um site também, que eu acho importante mostrar, que só cadastrar, colocar o currículo. Eu tinha me cadastrado, demorou uns 3 anos para eles... Quando eu fiz o mestrado na Itália em 2014, 2015, eu me cadastrei. Depois de 3 anos que eles me entraram em contato, eu acho que a minha experiência na Unicef me ajudou. E o fato de eu ter feito um LLM em direito humanitário também me ajudou, porque o direito humanitário é algo bem específico. Específico. E aí me chamaram para ir para o Congo. Perfeito. Mas antes da gente falar do Congo, eu gostaria de saber como você se interessou e chegou à questão LGBTI. Certo. Porque, aproveitando o gancho, se você vê uma diferença muito grande no plano internacional em relação ao plano nacional brasileiro, não só no tratamento das questões de direitos humanos, mas também LGBTI. Tá. Como eu cheguei, na verdade, bom, eu sou gay e sempre senti que não, lógico que eu fui alvo de alguns atos ou algumas homofobias, mas por conta de alguns privilégios, né, creio eu, de ser branco, de ser de uma família de classe média, de não ser afeminado, bom, aí é discutível, mas menos, de não ser pobre. Eu sempre carreguei comigo, não só por conta disso, mas essa consciência de privilégio. E eu queria realmente poder me envolver mais com essas questões, porque eu tinha algumas experiências, tive amigos que foram assassinados, por exemplo. Perfeito. E não somente isso, mas para fins jurídicos, eu estava procurando
uma tese, né, do meu mestrado, e nesse ano a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com o caso Atala Rifo, eles tinham acabado de lançar essa sentença. E foi uma sentença muito interessante, porque falava muito da posição das crianças em relação homoparental, porque normalmente os juízes eles focam muito na orientação sexual dos pais e esquecem do interesse superior da criança. Perfeito. Então foi aí que eu falei, bom, eu venho do Brasil, venho da América Latina, vou tentar trazer essa experiência da América Latina como uma forma de como pode contribuir para a discussão a nível europeu. E aí a Universidade de Utrecht se interessou por isso, e aí eu engatei com os meus anseios pessoais, claro, e com as oportunidades jurídicas e acadêmicas. É muito interessante, né? Normalmente quem atua nos direitos humanos é inspirado por uma necessidade até pessoal, muitas vezes, como todos nós, né? Nós somos comprometidos, não só do ponto de vista técnico, vamos assim dizer, mas muito além disso, com as causas dos direitos humanos. Né? Eu acho que tende, né, normalmente, a ser pessoas que têm um pouco mais de consciência dessas questões de privilégio, e sobretudo no Brasil, né, que é uma sociedade tão desigual. E a gente fala muito de violência, e eu acho que aqueles que no Brasil, e aí fazendo um gancho com o que você perguntou, acho que a própria visão dos direitos humanos aqui, ela ainda é muito... Eu, por exemplo, na minha Universidade Federal lá do Espírito Santo, eu estudei muito pouco direitos humanos. É algo que a gente falava muito pouco, né, quando eu formei em 2011. Falava muito pouco. E houve uma certa má apropriação do discurso de direitos humanos, que é defender bandido, gente mal, e que, quando na verdade a gente está falando de respeito à dignidade da pessoa humana, né, em todas as pessoas. Então, que já é uma diferença, né, que eu acho, por exemplo, no contexto europeu, que os direitos humanos ele não é visto como uma ameaça, né, sobretudo agora em regimes, em estados que adotam abertamente um discurso anti-direitos humanos. Né? Perfeito. E eu acho que essas pessoas que trabalham, os profissionais dessa área, não tudo, né? Acho que nem todos são conscientes dos privilégios, mas eu acho que tem, sim, uma intenção de mudar, né? Uma questão do impacto social, de como usar, pelo menos usar do meu conhecimento para poder gerar impacto para pessoas que não tiveram acesso. Perfeito. E a experiência na Comissão Interamericana que você teve passa pela questão LGBTI, então? Passa. Aí eu trabalhei na Comissão Interamericana, na relatoria LGBTI, que à época... Atualmente existe no sistema da ONU um expert independente em questões LGBTI. Mas na época não existia, então era no mundo o único sistema, né? Então a gente está falando da Comissão Interamericana, do Sistema Regional de Direitos Humanos, nem na Europa existia, e na Comissão existia essa relatoria LGBTI, que até hoje existe, a unidade foi criada em 2011, e em 2013, se eu não me engano, ela virou uma relatoria para fazer um acompanhamento, monitoramento da situação das pessoas LGBTI nas Américas. Então, eu trabalhava, né, no escritório da Comissão Interamericana que fica na OEA, em Washington. Eu trabalhava com casos, né, então casos de vítimas dos países aqui das Américas que esgotaram os recursos internos, né, foram até o Supremo, ou então teve um atendimento tardio, e aí eles foram para a Comissão Interamericana. Então eu trabalhava com diretamente de casos de vítimas, por exemplo, que foram assassinadas, ou... Algum caso te marcou mais? Sim, que é o caso que agora está na corte, foi enviado para a Corte Interamericana, né, na Costa Rica, que é o caso Azul Rojas. Sim, que na época era um homem gay, hoje é uma mulher trans, que foi... Bom, o que ele diz que foi torturado por conta de como parecia ser, da percepção da homossexualidade, numa situação muito vulnerável também. Foi torturado pela polícia dentro da delegacia. Né? Então, esse caso, eu trabalhei com esse caso na comissão e foi muito duro. E uma coisa também que eu falo, quando você falou de desafios, é uma coisa que eu acho que a gente subestima, a natureza do próprio conteúdo dos direitos humanos que a gente vê todo dia, né? Que é muita coisa
muita coisa triste, são temas pesada, pesados, né? E que a gente acaba relativizando, se endurece um pouco. E o que eu tenho acompanhado mais e mais é um adoecimento de defensores de direitos humanos, sobretudo mental, com muito burnout. Eu acho que burnout está em voga em tudo que é lugar, mas em todas as áreas, né? Mas eu tenho visto que por conta da natureza do trabalho, também da falta de percepção ou de compreensão do que os direitos humanos e pelas condições em que os defensores e defensoras trabalham, tem sido traduzido em muito adoecimento mental, Eu em também depressão. tenho encontrado situações muito parecidas. Chegamos à ideia de que é necessário um trabalho também de preparo psicológico Exato. e emocional, Exato. especialmente em países com um nível cultural mais baixo como o Brasil, em que você percebe ainda mais essa falta de consciência e de conhecimento, não é, Gabriel? Na verdade agora já se desenvolveu toda uma teoria de autoproteção mental como forma de segurança pessoal. Perfeito. Que é como olhar holisticamente, né, numa organização e dos próprios defensores, como a gente cuidar das nossas saúdes para que isso nos proteja também. Perfeito. Isso na comissão, então eu trabalhava muito trabalhava com casos, trabalhava com monitoramento, em contato com ONGs em todas as Américas, recebia relatórios, trabalhava nas audiências da Comissão Interamericana, então a gente recebia as vítimas ou pessoas da sociedade civil e confrontava elas de frente com estados, né, com os embaixadores, e depois tentava fazer relatórios para recomendações do que os estados deveriam fazer. Fazia visitas em loco, né, nos países para promover o mandato da comissão. Também o sistema de medidas cautelares, Muito importante. Muito importante, muito importante. Que eu acho que o caso maior aqui é o do Jean Willis, né, que foi otorgado uma medida cautelar, acho que ficou mais em voga, o caso dele, um defensor LGBTI, né, que foi otorgado pela Comissão Interamericana, que é uma medida rápida de proteção, né, e aí cabe aos estados agirem, né, o que é um desafio do direito internacional, de até onde vai a cooperação internacional. Né? Lembrando para o nosso telespectador, né, Gabriel, que as medidas cautelares constituem um instrumento à disposição da Comissão Interamericana para casos nos quais se demonstrem uma urgência na concessão da medida diante de um perigo iminente e com danos irreparáveis. E aí a Comissão Interamericana pode efetivamente conceder uma medida cautelar. Lembrando também que eu estive lá esse ano e até setembro, mais ou menos, início de outubro, a comissão já havia recebido mais de 800 pedidos de medidas cautelares e havia concedido ali em torno de 40, 43. Portanto, um alto índice. E outro caso que ficou célebre é o da construção da usina de Belo Monte, e que, infelizmente, o Estado brasileiro desrespeitou e negligenciou o sistema ao qual ele formalmente aderiu. Voltamos daqui a pouco do intervalo, Gabriel, para falar um pouquinho já do sistema das Nações Unidas e a sua experiência nesse sistema. Tá bem. Muito obrigado e já voltamos com o segundo bloco do programa. Retornamos ao segundo bloco do programa de hoje sobre a experiência na esfera internacional que os profissionais que assim desejem, estudantes de direito ou não, advogados, podem vir a desenvolver diante dos trabalhos desenvolvidos pelas organizações internacionais. E quem está hoje falando com a gente é o Gabriel, que já tem muita experiência nesse setor. E agora, Gabriel, retomando a nossa conversa desenvolvida no primeiro bloco, pergunto para você, qual a importância de um sistema global? Recentemente nós comemoramos o 71º aniversário da Declaração Universal. Também este ano celebramos os 50 anos da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, os 60 anos da Comissão. Logo, encontramos em organizações internacionais e também não governamentais muito importantes na proteção e na tutela dos direitos humanos. Mas como você descreveria
a importância dessas organizações? Eu acho que tem algumas formas de responder, né, a essa pergunta. Até pela própria dimensão da universalidade dos direitos humanos, né, eu acho que essa ideia de que há uma certa unanimidade sobre o respeito à dignidade da pessoa humana, sobre o princípio da não discriminação, sobre a igualdade perante a lei, que é preciso que hajam sistemas que coloquem essas questões de uma forma mais prática, né, no ambiente jurídico internacional. Então, tem o regime internacional e os regimes regionais, né, da ONU e também da Comissão Interamericana, da OEA, do Conselho da Europa, da África e um pouco agora da Ásia, que são mecanismos que a gente, que usa o direito, a gente consegue exercer os nossos direitos, né, ao nível internacional, e também de certa forma um guardião de uma paz mundial, né, internacional. Perfeito. Por conta de todas essas dificuldades e também com a soberania nacional e com a diversidade que o mundo né? Eu acho muito importante ter mecanismos em que nos lembra e nos traz, a gente vê todo o período pós-guerra, né? Esses instrumentos, essas convenções, essas organizações, que elas nos lembram e elas estão lá, né? Tentando trazer esse respeito à pessoa, à dignidade da pessoa humana. Então, não somente instrumentalizar o direito a nível internacional, mas ter também um sistema de controle ou um sistema de prestação de conta, né, a nível Perfeito. Internacional dos Estados. Que vivemos numa comunidade internacional, né, e temos direitos e deveres em tanto como Estado. Então, haver esse controle ou essa manifestação livre de cooperação internacional, porque é isso. E daí vem um grande desafio do direito internacional, né, de como fazer com que os Estados, de fato, eles sigam sentenças internacionais, sigam medidas cautelares, nesse discurso mais e mais polarizado atualmente, né, que há um movimento de não internacionalização. Gabriel, agora em 2019, até como eu mencionei há pouco, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completou os seus 71 anos. Sob a batuta da Eleanor Roosevelt, a primeira versão foi escrita pelo francês René Cassin. Exato. Participou lá o libanês Malik, se não me falha a memória, dentre outros. Eram 18 representantes na comissão. Um dos grandes receios era que aquela visão nova que se produzia com esses direitos para todos pudesse ser mais um instrumento de predomínio de uma visão ocidental. Certo. E aí, sabemos hoje que a leitura, tanto no sistema ONU quanto no sistema da OEA, tem dentre os seus pilares o respeito à diversidade, ao multiculturalismo, certo. Ao pluralismo, certo. À diversidade. Certo. Diante dessa perspectiva, como tem atuado a ONU na defesa dos direitos LGBTI? É uma pergunta muito difícil e acho que essa discussão dos anos 40 ela é atual, é super atual. Né? Concordo. Porque essa noção de que direitos humanos é uma invenção do Ocidente, né? Que apesar de nos anais, nos registros, também ter muitas contribuições de nações não ocidentais, mas é um desafio muito grande a nível internacional, a nível de ativismo, não somente internacional, mas nacional também, né? Quanto os diferentes interesses, eles têm um confronto, né? de pessoas que... E, sobretudo, na proteção das minorias, né? Okay. Que é uma dificuldade, mas que também é um pilar da democracia, né? Que é o respeito das minorias, compreende essa questão da democracia. Por isso que eu sou muito crítico e até receoso com referendos, com assuntos que dão a maioria, né, decidir sobre direitos de minorias. E no sistema da ONU,
É algo porque a minoria ela sempre vai, nessa lógica de maioria decide o que é o direito da minoria, que é uma minoria que pode ser criminalizada ou estereotipada, ela sofre um tipo de restrição, né? Os genocídios do século XX foram cometidos contra minorias. Pois é, justamente. Inclusive, durante o apoiado pela maioria. As populações homossexuais foram perseguidas e enviadas para os campos de extermínio. É bom lembrarmos disso, né? Com o Triângulo Rosa. Sim. E a ONU, ela tem esse desafio. Uma estratégia que aconteceu e que acontece, e eu participei também da estratégia da OEA, que é bem claro, é a gente tentar entrar pelo viés da violência, porque você pode ser contra casamento de pessoas do mesmo sexo, você pode ser contra pessoas trans poderem mudar o registro, o nome, apenas pela autodeclaração, mas é difícil achar alguém que vai ser pela violência, né? Ou pelo menos um Estado que vai ser pela violência. Então, muitas das conquistas que a gente teve em espaços internacionais e de também conseguir chegar a estados mais conservadores é pela proteção do indivíduo, né? Do direito da integridade física e mental, que nenhum Estado quer dizer que está matando outra pessoa, né? Ou que está endossando violência dentro do país. Então, por exemplo, o Brasil é conhecido internacionalmente como o país onde mais LGBT são assassinados. Sim. Né? Lógico que, e é algo importante dizer aqui, há violência urbana aqui no Brasil enorme e as pessoas são mortas, né? Várias pessoas, né? Mas a gente vê que há uma predominação, sobretudo nessa questão de violência urbana, de pessoas negras, né? E pobres. Sim. E as pessoas LGBTI, elas, quando a gente fala da homotransfobia, que são pessoas que por conta do que são ou de fatores relacionados a elas, né? Incluindo a discriminação que ela sofreu, elas são vítimas. A gente não está falando de uma pessoa hétero que é assassinada por ser hétero, né? A gente não vê isso. Perfeito. Mas a gente vê pessoas gays sendo assassinadas porque são gays, né? Porque, de acordo com a concepção de alguns, eles provocam ou vão contra esses conceitos tradicionais e segmentados que alguém disse. É um elemento objetivo, né, que compõe esse crime. É bem objetivo esse elemento. E é motivado pelo ódio, é motivado pelo preconceito. Então, voltando à pergunta, no sistema internacional, essa questão da violência é algo que abre portas, que a gente diz, as pessoas estão sendo assassinadas no seu país e isso não é legal. Então, isso tem sido um bom argumento. Lógico que há alianças nacionais também, internacionais, entre países, mas o que eu acho que mais funciona é o empoderamento das comunidades locais, da sociedade civil local, né? Que elas trabalhem e mudem ou não mudem, façam o que quer, mas que a gente dê ferramentas à sociedade civil local para trabalhar com essas questões, né? Então, em quase todos os países, atualmente tem organizações LGBTI, né? Não registradas, em alguns países elas não conseguem ser registradas, né? As ainda são criminalizadas, mas algo que tem sido muito forte e que surte efeito é esse empoderamento da ONG local, justamente para evitar esse tipo de crítica, né? Que é uma invasão do Ocidente ou um projeto internacional. Perfeito. Lembrando também, conforme você já mencionou aqui, que democracia não significa, não pode ser traduzida como a prevalência sempre da opinião da maioria. Não é este o conceito de democracia. Né? A gente tem o direito a voto, né? Exato. Que por vezes ele se confunde com essa predominância da maioria sobre a maioria, que não Perfeito. Senão poderíamos ter no máximo uma democracia de baixa densidade. Isso, né? Isso. E no dizer do professor Pedro Estevam Serrano da PUC, temos também o autoritarismo líquido, que sob uma estrutura formalmente democrática é marcada por um autoritarismo subreptício, um autoritarismo que se instala pouco a pouco, sem que se perceba claramente a opção por uma via autoritária. Isso não é admissível numa democracia. E o que a gente tem
acompanhado e visto mais e mais, e realmente relacionado com o que você está falando, que é a judicialização da política, né? E a politização da justiça, que são dois fenômenos, e não está só acontecendo no Brasil, mas no mundo, certo, que tem a ver com essa noção do autoritarismo, né? Perfeito. Sim, voltando à ONU, então, né? Acho que eu queria agora que... Ah, pode falar, vai completar. Não, você que fala. Eu gostaria... eu vou agora mudar um pouco do que tange a sua trajetória. Certo. Para a experiência do Congo. Você esteve na República Democrática do Congo, certo, atuando na MONUSCO, isso, uma das missões de paz da ONU. E só para eu poder contextualizar para o nosso telespectador, as Nações Unidas dispõem de um instrumento desenvolvido a partir dos anos 50, a partir das ideias do seu então secretário-geral, Hammarskjöld, que consiste na atuação de militares acompanhados de equipes multidisciplinares, chamados capacetes azuis, Blue Helmets, e que atuam em países em crise. Essas missões de paz são fruto de uma criação e de uma proposição desses pensadores, então, nas Nações Unidas, mas não expressamente previstas na Carta da ONU. Então temos ali os capítulos 6 e 7 da Carta da ONU, que prevêem os meios pacíficos e não pacíficos para a solução de conflitos. Então a ONU desenvolve, a partir já de 1948, com as primeiras crises na questão Israel-Palestina, essas missões de paz. É disso que nós estamos falando agora. Pois bem, e o Gabriel esteve numa dessas missões de paz, a MONUSCO, na República Democrática do Congo, que, para quem não sabe, passa por uma guerra já com mais de 6 milhões de mortos. Exato. A partir do final do genocídio de Ruanda também. Isso. Não é? Como foi a sua experiência no Congo? Qual o contexto naquele país que leva a um dos mais importantes e letais conflitos hoje no mundo, né? Exato. Lembrando que é um país rico no seu território, o segundo maior país da África. Isso. Bom, é uma pergunta muito ampla. Eu tive, respondendo, né? Eu tive respondendo uma questão profissional e em relações pessoais. Profissionalmente foi uma experiência incrível, muito difícil, acho que sem dúvida a mais desafiadora até então na minha carreira. Eu cheguei, né? Então eu morei no Kivu do Sul, que fica na fronteira entre o Burundi e Ruanda, né, que está muito envolvido na questão do genocídio, né, de todos os eventos de 94. E o contexto atual, o Congo é o segundo maior país da África, muito rico em minério, mas com uma grande ausência estatal em diversas partes. E tem vários grupos armados que possuem o controle de porções de terra dentro do país. E eu trabalhava nesse contexto, no Kivu do Sul, que era uma coalizão de grupos armados que estavam combatendo contra o Estado, contra as forças armadas do Estado congolês. E a ONU estava ali para tentar manter a paz, o que por si também, voltando, fazendo uma ligação com o que você falou das questões do relativismo cultural e da própria intervenção, né? Que é um contexto muito complicado, né? Uma ONU, como você disse, bom, a ONU não tem exército, né? Então, Perfeito. Cada país, vários países componentes da ONU, Estados-membros, eles doam, eles emprestam as forças armadas delas próprias para essas operações de paz. Então eu trabalhava muito com os uruguaios, com os chineses e com os paquistaneses. Certo. E aí já e a gente tinha um mandato de proteger os civis, né? As pessoas que não estão envolvidas no conflito. E que aí entra o direito humanitário, né? Que é como você amenizar o sofrimento de civis em contextos de conflito. De guerra, que é quando entre dois países, ou de conflito interno entre o grupo armado, que nesse caso o grupo armado e o país próprio. E eu trabalhava no escritório do Alto Comissariado de Direitos Humanos, que é dentro da MONUSCO, eles têm uma junção no Congo. Eu fui coordenador por 4, 5 meses, logo que eu cheguei, porque o meu chefe tinha saído. Então eu cheguei no escritório onde eu tinha
4 advogados congoleses e a gente tinha que fazer a gestão de todas as questões de direitos humanos, as violações cometidas pelo Estado e também pelo grupo armado. Então, por exemplo, um exemplo prático, na cidade X, o grupo armado tem um controle, teve um confronto entre o grupo armado e o exército pegou de volta essa cidade X, e normalmente nesse contexto de conflito, de um pegar a cidade do outro, né, de forças controladoras, acontece muitas violações de direitos humanos e de direito humanitário. Então, logo depois disso, a gente recebia as informações da sociedade civil, a gente tinha toda uma rede e a gente ia lá fazer investigações de direitos humanos para tentar entender o que aconteceu. Fazia relatórios e a gente ia ao governo congolês pedir providências, né, compartilhar as informações e na luta contra a impunidade. Então a gente também fazia acompanhamento, por exemplo, dos militares que estiveram envolvidos em estupro de mulheres, que era algo que eu trabalhava muito e falava com essas mulheres também. E também fazer esse controle de como reduzir a presença e os malefícios de um grupo armado no controle, tendo o controle de uma porção de terra. Certo. Além disso, eu dava formação para os, como você disse, para os capacetes azuis, sobre o respeito de direitos humanos e direitos humanitários. Perfeito. Então, que eram discussões interessantíssimas, eu como defensor e ali como especialista, né, oficial de direitos humanos, discutindo com paquistaneses sobre proteção de direitos humanos. Perfeito. E que era, ou de direito humanitário, por exemplo, por que eles estavam usando uniforme e eu não estava usando uniforme, que vem a questão do direito humanitário de proteção de civis e não civis, né? Porque legalmente quem está usando um uniforme, ela é uma target, né? Pode ser atacado num conflito de guerra, no contexto de guerra. Então, formação, essas visitas, eu também tinha muito contato com um promotor militar, né? E a gente fazia reunião com a polícia também para ver como estava a situação nesse território em que eu vivia. Inclusive, a prática sistematizada de estupros de guerra leva à criação de alguns tribunais no Congo, não é? Sim, é um crime, né? Um crime de guerra. E entrando na esfera do TPI, né? O Tribunal Penal Internacional, o Congo é um país que sempre foi muito falado, né? Inclusive teve casos recentes. E é isso. E a nível pessoal, para mim foi muito, muito desafiador, porque como eu normalmente sou mais novo em espaços com pessoas mais velhas, eu era o mais novo da ONU lá, de 150, eu era o mais novo, e desses 150 só haviam 7 não africanos, então era um espaço muito africano, com lideranças africanas, e lógico que há diferenças culturais, de como trabalhar, de perspectiva, de comunicação, e toda a dinâmica que existe, né, dessa recente colonização africana. Porque lá eles me veem como branco, fazem alguma associação com o colonizador, né? Perfeito. E ao mesmo tempo eu lá numa posição de liderança, liderando pessoas locais que sabiam muito mais do que eu, né? Que trabalhavam lá na ONU já há 15 anos, e eu sendo chefe delas, novo, branco, estrangeiro. Então isso você sentia uma barreira ali? Lógico, completamente compreensível, né? Certo. Porque, como se adaptar. Porque eu acho que no direito, a gente fala muito de direito, de artigos, mas a gente esquece de falar da dimensão social, né, humana, e nessas experiências são muito fortes. Ou, por exemplo, também lidar com militares, né? A minha mãe é historiadora, esteve envolvida em questões lá da ditadura. Então eu cresci com essa ideia dos militares, né, das Forças Armadas, com uma certa aversão. E depois que eu estudei o direito humanitário e tendo trabalhado no Congo, eles eram os meus principais stakeholders, meus principais parceiros. Perfeito. Então, como também reconciliar, como falar de direitos humanos com Forças Armadas. E aí você entende como as comunicações existem,
como você pode se conectar de uma forma mais individual, né? Então tive discussões É uma experiência que amplia interessantíssimas. muitos horizontes, não é? Muito, muito. Eu tive a oportunidade de dar algumas aulas para militares brasileiros que iam para o Haiti, da Força de Sim, Paz, certo. aqui ainda no Brasil. E é importante ressaltarmos que nessas situações os militares são os primeiros, muitas vezes, a romper com um ciclo impenetrável de violência, seguido das equipes multidisciplinares, como já comentei aqui. Então é preciso que esse trabalho seja mais divulgado e conhecido, inclusive nas faculdades de Direito. Sim, né? e também a relevância do treinamento de direitos humanos nas Forças Armadas, que é algo aqui que eu também já entrei em contato um pouco com o Ministério da Defesa, e a relevância que porque de fato há uma ausência ou até mesmo uma fragilidade. No meu curso de Direito, imagina nas Forças Armadas, Perfeito. de como Forças Armadas existem, como elas devem ser treinadas em respeitando os direitos humanos, né? E eu acho que isso é um trabalho também muito interessante a ser feito. Idealmente, a gente deveria viver num país onde não houvesse guerras e não houvesse necessidade de Forças Armadas, né? Mas elas existindo, e isso é algo muito bruto, mas muito realista do direito humanitário, que já visualiza a guerra como uma realidade. Guerras existem, né? Sim. E aí foi um ordenamento jurídico que desenvolveu para evitar o sofrimento em situações de guerra. Minorar esse sofrimento. Então é esse aspecto da experiência no Congo também, lidando com militares, e também que não foi fácil, porque também vários dos estereótipos que eu tinha, eles se confirmaram. Tá. Mas eu tive grandes experiências pontuais de parcerias. Então, quando eu ia fazer, por exemplo, as investigações, os capacetes azuis vinham comigo, eu que tinha que coordenar todo o campo onde a gente ia ficar, conversar com refugiados. Eu também trabalhei que foi bem pesado, num massacre de refugiados burundeses, num campo de mais de 120 pessoas. E da noite pro dia, acordei, Nova York, Genebra me ligando, e estava acontecendo um massacre feito pelo governo congolês, pelo Estado congolês, contra refugiados burundeses. E eu que tive que conduzir essa investigação, né? Que foi muito difícil, mas também muito gratificante em diversas formas. A gente foi atacado, a minha cidade foi atacada também, então eu acordei 4 horas da manhã com tiro e o que fazer. E ali, numa dimensão pessoal, né, ali você realmente descobre como você age sob pressão, né, que é o medo da morte. Ali você está confrontado, as pessoas estão vindo, o grupo armado estava vindo, e o que você faz? E, para minha surpresa, eu mantive uma calmaria, né, e o senso de responsabilidade de como a gente vai agir da melhor forma, né, proteger, se tem um corredor para os civis saírem, se normalmente o primeiro alvo de um grupo armado quando ataca é a cadeia, né? É liberar as pessoas que estão presas. Então, como faz essa gestão também num ataque? Muito interessante. Perfeito. Essa experiência te marcou bastante, Muito, então. Marcou, e eu fiquei lá até julho do ano passado, foram 15 meses que eu morei lá. E fora todos os desafios, né? Não tinha água, eletricidade. Eu não morava num compound, né? Num galpão. Eu tinha minha casa com guarda, carro blindado. E também qual as dinâmicas que eu podia ter com os locais, né? Qual a percepção dos locais, os congoleses com a ONU, que também é algo muito, muito complicado. E eu saí da experiência com várias críticas da ONU, mas também com uma experiência feliz de ter feito parte do sistema e de ter visto também, que muitas pessoas me perguntam, você viu o resultado real do seu trabalho, né? E eu vi, né? Eu vi nas vítimas diretas que eu lidava e também numa forma mais macro, né? De como garantir que o Estado esteja protegendo os civis. Esse é um ponto interessante. Na maioria das vezes, as pessoas perguntam pelos resultados, né? Quando, na verdade, o resultado ele é no dia a dia. Ele é a cada civil salvo, a cada carregamento de alimentos ou de remédios entregue, a cada criança que se dá à luz com auxílio de um militar capacete azul ou das equipes da ONU. Então, não são resultados
do ponto de vista de perenes do término de uma guerra. Acabou a guerra com o seu trabalho. Não é bem isso. Não. A cada dia se constrói um resultado. E a própria manutenção de uma certa paz, né? Porque reduziu muito os danos. Mas que a ONU já está lá há mais de 20 anos, que é algo também muito questionável e uma crítica que se faz, né? Porque a ONU ela acabou entranhado no sistema social, né? Aquela ecologia ali da social. Então a ONU ela virou por diversas vezes uma substituição do Estado de alguma forma. Agora eu não estou mais lá, eu posso fazer as minhas críticas. Então que também a gente deve se repensar, né? Nessas operações de paz, qual o limite, qual o real impacto, mas agora que tiveram eleições, então eu sei que eles já estão num processo de institucionalização do país. De retirada ou de menos participação no Congo. E é isso o Congo. E agora, atualmente eu saí do Congo e eu mudei para Bruxelas, né? Estou morando em Bruxelas. E lá o trabalho agora da sua ONG? Com a minha ONG, Neurone Voice, para quem quiser ir, é neuronevoice.org, que é uma plataforma, era uma plataforma e agora é uma ONG desde o ano passado, que conecta defensores LGBTI, inicialmente no Sudeste Asiático, e agora a gente está focando mais no Brasil. E aí eu estou tentando, em Bruxelas, a ONG é registrada em Amsterdã, mas eu morando em Bruxelas para tentar criar mais pontes entre a sociedade civil brasileira e Bruxelas, que é onde é a sede da União Europeia, que também estão muito interessadas, sobretudo agora com um acordo, né, comercial entre o Mercosul e a União Europeia, e quais os impactos desse acordo para a situação de direitos humanos aqui no Brasil, sobretudo na causa indígena, que é uma causa que você é especialista. E então agora eu estou trabalhando como autônomo, como consultor, nesse diálogo, também fazendo dando formação, workshops em proteção, por exemplo, dos defensores de direitos humanos. Hoje, por exemplo, tem uma coalizão aqui dos afrodescendentes que estão lá, 4 delegados estão lá, e eu mediei esse contato, né, entre a União Europeia, a Comissão Europeia, que quer saber mais da situação. E aí volta para essa dimensão internacional, né, que é um cosmo, né? Então, a União Europeia falar de proteção de direitos humanos, que tem que proteger os direitos humanos aqui, mas quando a soja que sai daqui, grande parte vai para a Europa, para os consumidores europeus, e qual o impacto no desmatamento? Então, como é que a gente faz essas leituras, né? E aí a gente faz parte desse advocacy, né, com a União Europeia, e eu faço a gestão da minha ONG, né, atualmente. Excelente. Gabriel, parabéns pelo teu trabalho. Eu acho que ele é um diferencial na defesa dos direitos humanos. E volte mais vezes ao nosso programa. Com o maior prazer. Para a gente compartilhar essas experiências, especialmente com aqueles que desejam partir para esta carreira que me parece das mais nobres e das mais importantes, né? Fazer a diferença em relação aos direitos humanos, no mundo que, no momento, passa por reformulações, muitas delas verdadeiros retrocessos. É verdade, não é? É verdade. Muito obrigado. Muito obrigado a você, e eu acho que espaços como esse são... Me faltou muito quando eu formei em Direito há 8 anos, e eu dou parabéns a você, à OAB, por ter esse espaço de compartilhar, né? Não somente das questões jurídicas, mas também das experiências profissionais e de como entrar. E para quem quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar no Instagram, o site é neuronevoice.org, no Instagram é gabriel.a.faria. Quem quiser, que está começando, né? Excelente. Estou aí. Vamos unir forças. Isso aí. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado. Lembrando que Eleanor Roosevelt, que comandou a equipe, o comitê que levou à publicação da primeira Declaração Universal dos Direitos Humanos pós-Segunda Guerra, a primeira e mais importante, na verdade, já dizia que os direitos humanos começam no seu bairro, naquela rua onde você vive. Aí começam os direitos humanos. Então a gente pode fazer a diferença a cada dia, a cada minuto. Depende da nossa postura, da nossa escolha. Muito obrigado por acompanhar mais este programa e até o próximo Falando em Liberdade. Acompanhe nosso canal no YouTube e no Instagram também. Muito obrigado, até a próxima.